sério, pastor Gabriel. Papo sério. Papo sério. A gente está passando por uma fase aqui de trabalho no nosso país. Quem aqui dos nossos jovens estão trabalhando? A irmã, Quem falou glória a Deus não está trabalhando. A irmã, você viu, né? Glória a Deus, eu tô. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico em casa jogando videogame. Agora vamos lá. Quem aqui não está trabalhando e está feliz como está? Só uma irmã, corajosa. Tá feliz, eu gosto de ficar em casa jogando videogame. Tem gente que, né? Tem gente que prefere, Tem gente né? que Mas não é bom. Pais ricos. Não é bom, exatamente. Mas mesmo sendo assim, temos que evoluir, tudo evolui e o mercado de trabalho não para. Então vamos falar muito mais sobre esse assunto agora no Tribuna do Jovem. No Tribuna do Jovem de hoje, nós vamos falar sobre a evolução do mercado de trabalho. Tudo, como eu disse, evolui. A tecnologia evolui, a ciência evolui e as pessoas têm que acompanhar toda essa evolução do nosso mundo. Antigamente, falo de mim mesmo, eu que sou ainda bem jovem, e eu vivi uma época que não existia, pelo menos não em nossas mãos, muito menos com parte até da tecnologia que nós temos hoje, um celular. Né? Minha mãe gritava lá de cima mesmo para eu voltar para casa, dava horário para voltar para casa, se não voltasse era chinelada, não tinha aquele negócio de mandar o WhatsApp onde você tá, moleque, não tinha isso. E hoje, onde nós estamos, né? Não vou nem falar que a gente usa celular hoje, eu nós achei um computador de mão. Os né? meus pais são cearenses. Os meus pais são cearenses, né? Tipo da terra mesmo, que fazia, tem a roça, tudo mais lá, o gado. Hoje eu achei uma coisa absurda, que eu fazia um tempinho que eu não ia na casa dos meus pais. Aí eu vi a minha mãe pegando e falando assim, chamando a minha irmã no FaceTime. Aí ela, oi filho, com saudade assim e tal. Nossa, a conexão tá ruim. E começou a falar, Sua mãe? minha mãe. Aí meu pai falando com a minha outra irmã, falando assim, filha, vê o seu WhatsApp, eu mandei a foto do cara que vai encontrar com você. Eu falei, cara, que evolução. Exatamente. Daqui uns tempos atrás, eles não sabiam, era aquele que não sabia nem que o touch era tão sensível, que apertava e pulava assim, e agora... E não era sensível, né? Exatamente. A gente realmente tinha que apertar. Mas falando até do mercado de trabalho, imagina só, hoje, você que usa aparelho, você precisando arrancar um dente, e o dentista vai lá, amarra uma cordinha, prende na porta e bate a porta, com aqueles instrumentos enormes, né? Hoje é laser, hoje tem aquele... Eu só não sei como que eles não se livram do motorzinho. Com todo amor e respeito aos dentistas, gente, tá na hora de vocês criarem alguma coisa e livrar a gente do motorzinho. É um apelo que eu faço. Dá um zoom aqui, por gentileza. Estou fazendo um apelo mesmo a todos os meus amigos e irmãos profissionais dentistas. Se livrem do motorzinho, tá? A gente está no século XXI, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa tipo laser, alguma coisa que você aperta um botão e os dentes renovam. Não sei, a gente tem tecnologia, cara. Não precisa mais do existe tecnologia para isso. Fica a dica. Existe tecnologia. A gente não tem dinheiro, né? Pois é. Bom, Carol, você está aqui com a gente também. Vamos aplaudir a vida da Carol, pessoal. Mais uma vez. Tá aí sentada, só ouvindo Gente. as histórias da Carochinha aqui. Você lembra também dessa época? Mais ou menos, você também é mais nova, né? Eu não peguei muito essa época, não. Você já pegou o celular? Que celular que você pegou quando você começou a se Nossa, dar conta de gente? aquele Motorola, rosinho, que eu acho que todo mundo já teve, aquele que abria, que tinha uma telinha pequena. V3. Isso, V3. E a gente se achava o máximo mesmo porque assim, tinha aquele é celular. recente Muito ainda. recente, Eu cara. sou VG. Muito recente. O meu era, eu acho que era Motorola também, aquele azul tijolo, que tinha o jogo da cobrinha, da motinha. Imagem verde. Nokia. Exatamente, Nokia. Não estamos fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda. Estamos falando da evolução de todas as coisas. E a gente acompanha, né, você como jornalista, né? Isso. Acertei. Tem acompanhado também a evolução dessa profissão. Como é que você enxerga hoje o jornalismo de alguns anos atrás? Os seus professores, né, na faculdade falavam como é que era. Nossa, agora está bem mais fácil. Eles contam que antigamente, para você mandar uma reportagem de um local que você estava cobrindo, você tinha que passar por um trambolho, um aparelho enorme, ou você tinha que correr até a sua redação, pegar um carro e ir até a redação para poder mandar
aquele material que você produziu. Hoje não, ali mesmo você pega o celular, manda o texto pelo celular e o seu chefe já vê e fica em paz, né? Então tá bem mais fácil. Bem mais evoluído o jornalismo, como todas as demais profissões, mas ainda somos leigos, vamos falar com quem manja, com quem entende. Nós vamos chamar aqui ao palco do Movimento Jovem, ele que é coaching e consultor de carreira. Eduardo Siqueira, por gentileza, pode entrar? Boa tarde, tudo bem, Eduardo? Fica à vontade ali, pode se assentar. Deve ter ouvido a gente falando sobre celular, falando sobre carreira e emprego, e dentista, tudo isso. Vamos dar uma primeira pincelada. Primeiro, um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Fala um pouquinho sobre isso, essa evolução do mercado de trabalho e a importância que ela tem na própria vida das pessoas. Perfeito. Muito boa tarde para vocês. Bom, a tecnologia ela exerceu um papel fundamental em todas as áreas da economia, né? Como os exemplos que foram dados aqui com muita sabedoria. O principal de todos foi a digitalização desse mundo profissional, né? Tudo que ocorreu com o celular, computador, internet, fez com que a economia, especialmente a busca de empregos e tudo mais em relação a isso, sofresse evoluções quase que irreversíveis, não é? Muito bem, é isso aí. Eduardo, eu gostaria de perguntar, como é que faz para o profissional que ele é mais antigo, para ele se adequar a essa evolução? Né? Eu lembro quando eu fui comer com o pastor Gabriel, numa dessas madrugadas que a gente ia fazer a obra, a gente sempre parava para comer, e a gente ia num restaurante aonde a gente sempre tinha um senhorzinho que ele estava com o cardápio, o tablet, aonde ele fazia o pedido. E a gente zoava, pedido, né? porque ele ficava caçando o pedido ali no tablet, e o pedido 9052. Aí ele, peraí, é aqui, né? O garçom, é aqui, né? É 9052. A gente ria. Como é que é a melhor alternativa, ou para o empregador, ou para o empregado, para se adequar a essa evolução? Excelente pergunta também, para não fugir à regra, né? Olha, essa evolução é um grande desafio. Eu mesmo atendi muitas pessoas que tinham esse desafio e quando ele começa, ele é percebido. A primeira pergunta é: eu preciso me integrar digitalmente ou não preciso, né? E esse momento de decisão é que vai ser a guinada profissional na vida deste homem, mulher, às vezes jovem, né? Mas mais de motivação, né? E essa atitude, essa mudança de paradigma, essa vontade de se incluir é que vai fazer com que esse desafio seja algo transponível, né? Algo que ele consiga vencer. Legal. É isso aí. E aí, Carol? E com essa evolução que a gente está comentando, né, da internet e tudo mais, eu acredito que também ela abriu um mundo de possibilidades. Hoje a gente vê muitas pessoas trabalhando em home office, ou então com o próprio YouTube. Você enxerga isso como algo positivo? Porque olhando assim para o mercado de trabalho, a gente acha que está difícil. Mas com a internet, eu acredito que ela abriu um leque para a gente que não existia. Comenta um pouco sobre isso, para até nos ajudar. Ótimo. A internet ela revolucionou inclusive o mercado de trabalho nesse sentido. Como todos sabem, as empresas estão cada vez com menos recursos por causa da competitividade. Então é muito vantajoso para uma empresa que um funcionário trabalhe em casa. Existe uma questão cultural, sim, que é os empregadores se adequarem a essa mentalidade nova. Em questões de cumprir horário, entregar o seu serviço, isso sem precisar estar dentro da empresa fisicamente, né? E a infraestrutura do nosso Brasil tem colaborado para que as pessoas pudessem trabalhar remotamente, sem que elas precisassem deixar o seu ambiente de trabalho, né? O seu escritóriozinho particular, o home office, né? É isso aí. Obrigada. Vou fazer uma pergunta. Hoje, você tem ciência das profissões que mais sofreram impacto positivo ou negativo com toda essa evolução, a informatização, a digitalização? Hoje em dia, se nós formos olhar a vista grossa de tudo que temos aí, das principais profissões, vamos dizer assim, qual o impacto que elas foram sofrendo com um avanço rápido, né, da tecnologia, e elas tiveram que se remodelar a nova forma hoje de se trabalhar, de ser profissional. Tem alguma noção de quais profissões ou de algumas que puderam ter sofrido um impacto maior? Temos sim. Os principais impactos positivos foram na questão da tecnologia da informação e muito na área do design e até de marketing.
Quem mexe com Photoshop, esses programas, sabe que você pode operar esses em qualquer lugar, no seu computador, né? Portanto, o home office, como a gente falou agora há pouco, ele é extremamente cotado para essas situações. Você trabalha de casa, a empresa economiza com vale-refeição, com vale-alimentação, com transporte, e você faz o seu trabalho da mesma forma como se estivesse na empresa. Da mesma forma, a tecnologia da informação, em que sentido? Programadores de sites, de aplicativos, de sistemas empresariais, também podem trabalhar remotamente. Tendo um computador com uma boa qualidade, você exerce um trabalho muito bom, estando num escritório ou fora dele, certo? Agora, os impactos negativos, né? Bastante coisa. O negativo, especialmente na área industrial. Quanto mais mecânico é o processo, mais fácil é de a gente automatizar ele. A própria tecnologia, como a gente já citou antes, ela influenciou demais as linhas de produção. Os softwares, os próprios hardwares, né, a linha física de produção, toda essa modernização fez com que os empregados, as pessoas que só apertam às vezes, fossem cada vez menos necessárias de estarem presentes ali, tendo assim, como a gente também retomou anteriormente, tendo que retomar o seu próprio crescimento profissional, investir em si mesma, mudar de área, descobrir novos talentos, e por assim indo, eu acredito que essa foi a área com maior impacto. Verdade. Muito bom. Até emendando a pergunta do pastor Gabriel, a Karina tem uma pergunta bem interessante. Por favor, Karina. Em questão ao ensino, em algumas escolas, faculdades, utilizam, tipo, em questão de aprendizagem e tecnologia. Tanto onde eu faço curso é assim. E algumas escolas usam a lousa, em si o giz. Isso interfere em alguma coisa? Karina, excelente pergunta. Já ouvi perguntas assim antes. E interfere, de certa forma interfere. Porque a lousa digital, por exemplo, ela te possibilita criar e salvar informações muito fácil, né? Anteriormente, nós precisávamos copiar tudo no caderno. Hoje, quando o professor permite, nós tiramos foto do quadro negro. Quando na lousa digital, costumeiramente, o professor pode salvar essa documentação num arquivo, para quem conhece um PDF, né? E para ser acessível posteriormente, quando terminar a aula, na internet. E assim sendo, você dinamiza o conteúdo das aulas, reproduz isso com muito mais facilidade e também dinamiza o aprendizado durante a aula. Verdade, desculpa. Na verdade, assim, isso gera, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, gera uma certa, claro, para quem preguiça nas pessoas de chegar, como você falou, chegar lá, bate uma foto, me manda por e-mail essa matéria depois, o próprio aluno, amigo, chega, cara, o que teve hoje? Nossa, teve um monte de coisa, manda tudo por e-mail, printa tudo, isso seria negativo ou quem é preguiçoso vai ser preguiçoso com giz ou com o celular? Muito bom. Olha, eu diria que isso traz um desafio enorme de autorresponsabilização. E aí, isso cai um pouco no colo dos pais, né, de especialmente julgarem os filhos responsáveis pelas decisões que eles tomam, pelo próprio estudo, por crescer naquela matéria, né, aquele conteúdo que ele precisa estudar, que ele não precisou copiar no caderno, é aquele momento, eu posso pegar isso com um colega, posso pegar isso no portal da aula, mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu acho que essa é a grande questão. A informação, ela é muito disponível hoje em dia, né? E nosso desafio é filtrar isso e tomar a decisão, o que fazer com isso. Essa decisão do jovem, quando ele tem essa matéria em mãos, ou quando o colega tem, que é fundamental. Ele se responsabilizar e investir nele, estudar aquilo que ele tem em mãos. Esse raciocínio do pastor Gabriel, era isso exatamente que meio que emendasse que ele usou outras palavras. Pode-se dizer, então, que com esse avanço no mercado, né, com a tecnologia, ficou tudo muito mais fácil. No entanto, para quem está nessa geração, ficou mais difícil porque tem que se comprometer a ler o print, tem que se comprometer a ler o que está no e-mail, diferente daquele que tem que mostrar para a professora que copiou tudo de A a Z ali para receber uma nota, né? Então, evoluiu, mas ao mesmo tempo dificultou para quem está. Era só um comentário, gente, eu não sou consultor, eu só queria dizer isso, tá? Então, por favor, Carol. Voltando um pouco para o campo do trabalho, né? Você comentou aqui que a tecnologia está em constante evolução. Que dica você pode deixar para a gente, né, para nós jovens, assim, estar preparado realmente para essa constante evolução? A principal dica é
sejam responsáveis por quem vocês querem ser no futuro. Quero ser um engenheiro, quero ser um professor. O que eu preciso começar a fazer hoje em relação a isso? Isso do meu estudo, da minha lição de casa, eu preciso assumir essa responsabilidade e ir atrás dessa resposta. E, claro, estudar o que eu tenho que estudar hoje para que eu passe nas provas e chegue lá. Muito bem, é isso aí. O Henrique tem uma pergunta, o Henrique é guitarrista da nossa banda N4J, quer fazer uma pergunta para você. A pergunta que eu tenho é que até onde vai e até onde prejudica hoje também, que vocês falaram hoje das fotos que são tiradas do quadro negro, mas também tem aquela tecnologia do QR Code, que hoje eu participei de um curso de inglês, qual todas as lições você tinha que tirar aquele código e aquele código mandava automaticamente para o seu celular as lições já todas preparadas, todas as perguntas, todos os gabaritos da aula. O que isso influencia? Eu participo de uma universidade de música, qual antigamente os músicos mais antigos falou que naquela época eles todos ouviam CDs em vitrolas e todos se reuniam para ouvir porque não tinha muita gente que tinha condições de ter. E hoje com essa tecnologia toda você tem isso expansivamente na internet para você à sua disposição. O que isso ajuda, o que isso atrapalha, o que essa tecnologia do QR Code pode ajudar, o que pode inibir as pessoas de não terem mais amizades, não ter mais o contato social, o que isso influencia na sociedade nossa hoje em dia? Legal, boa pergunta. Eu vou pegar esse principal ponto que você falou agora no final do relacionamento. Todo mundo sabe que relacionamento faz parte do dia a dia. E quando a gente coloca muita tecnologia, a gente dá muito poder para o usuário. E o usuário, com esse poder, ele tem toda a autonomia para correr atrás das respostas que ele precisa e resolver os seus problemas, né? O desafio seria, como agora eu continuo me relacionando com toda essa tecnologia na minha mão? E é exatamente aí que surge um dos maiores desafios das empresas, né? Eu preciso que as pessoas tenham um bom trabalho de equipe. Nas instituições de ensino, eu preciso que haja trabalho em grupo, não apenas um Google, né? E o QR Code, por exemplo, ele facilita o acesso a esse material da aula, né? E esse acesso, estando na vez dos alunos, isso faz com que a escola tenha que investir em atividades em grupo de forma proativa, que a atividade envolva não apenas baixar o material, como também estar junto. Ou os próprios alunos se responsabilizem por fazer esse trabalho presencialmente em grupo. A tarefa exigindo isso, né? Tendo material em mãos, sempre vai ser difícil a gente se conciliar. Vamos se encontrar? Vamos. Vamos aonde? Ah, não, mas eu tenho tudo em casa, por que eu preciso ir? E aí que entra a contribuição única de cada um, né? A gente pode responder as perguntas em casa, aprender em casa, mas quando a gente ouve o colega falar, ouve o que está na cabeça dele, nós nos tornamos mais flexíveis à opinião do outro. E assim nós crescemos, eles crescem também, e aí pedimos umas esfirras, umas pizzas para comer na hora, e vamos para casa pensando, puxa, ainda bem que eu vim, né? E não fiquei aqui em casa só respondendo. Muito bom. Se falando em pizza e esfirra, brincadeira, eu queria tratar até de uma pergunta que é uma das moças aqui da nossa produção, que ela até perguntou, com essa evolução toda de copiar, né, de tirar print, essas coisas, atrapalha... Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ctrl+C, Ctrl+V, atrapalhou muitas pessoas na hora de executar uma redação, né, de fazer uma escrita bem feita, porque a gente já não tem mais aquela preocupação em pontuação, preocupação com a gramática em si, né? Que dica que você dá para as pessoas, ao mesmo tempo que está tudo tão facilitado, não perderem essa essência tão importante que é escrever bem, né? Que é poder redigir um bom texto, ter boas ideias, porque já está tudo tão mastigado nos dias de hoje. Interessante. A escrita, vocês percebem que não existe escrita igual, né? As pessoas escrevem diferente, por detalhes pequenos às vezes, parece ser igual, mas não é. Existe uma profissão que chama grafologia, o profissional interpreta a escrita da pessoa para falar da personalidade dele. É exatamente esse ponto que eu quero pegar. Cada pessoa escreve de um jeito porque cada um é um. Então, quando você elimina a escrita manual do seu dia a dia, o lápis, a caneta, você está tirando uma parte de quem você é. Quando você se esforça para escrever num papel, você está expondo, está expressando uma forma única, que só você poderia. Ah, mas esse texto não seria igual no computador? Sim, seria. No entanto, no computador não tem a sua escrita.
Então, parte das emoções que você tem, do seu raciocínio, ele vai estar implícito naquilo que você está escrevendo. Então, é sempre encorajado que a pessoa, na hora de estudar, por mais que ela possa fazer isso no computador, no Google Notes, no Evernote, os vários aplicativos que a gente tem, que ela faça um esboço manual. E isso vai dar uma fluência de ideias muito melhor. Muito bom. E com esse avanço tecnológico, né, muitas faculdades, eu não sei se acontece em escolas, tem videoaulas, né? Você aprende em casa. O senhor acredita que isso é uma coisa positiva ou negativa, já que muitos alunos não têm certas matérias ali na sala de aula, agora com a tecnologia, fica em casa, mas isso prejudica ou isso é bom? Olha, palavras de sabedoria são, tudo é bom com moderação, né? E nesse ponto, o que a gente chama de EAD, que é um ensino à distância, ele é muito bom porque facilita o dia a dia dos professores, facilita dos alunos. No entanto, aumenta a necessidade de envolvimento do jovem e da pessoa que está estudando com o assunto. Ela precisa ver o vídeo, rever o vídeo, anotar o que ela entendeu no vídeo, levantar as perguntas na internet. Isso exige uma disciplina maior, porque você não vai ter aquele tempo em sala de aula dedicado só para isso. Você precisa, às vezes, chegar em casa à noite, depois do trabalho, parar para estudar. E você está cansado, está com fome, ou amanhã você vê, e aí chega o final do semestre e tem várias aulas acumuladas, né? Então, é bom, contanto que você se responsabilize por desenvolver uma disciplina para chegar ao fim do curso. Assim, com seriedade, né? Não adianta também querer se apoiar no Google ali, porque o professor não está olhando, que aí está errado. Obrigada. É isso aí. Eduardo, nosso tempo já está curto, mas eu tenho uma última pergunta a fazer, né? E na verdade que seria um discurso e um incentivo, vindo da palavra de um coaching consultor, para acompanhar a evolução do mercado de trabalho, tanto para os mais maduros quanto para os jovens. Que meios que nós temos para nos adequarmos a isso? Porque, vamos supor, o garçom, ele nunca pegou um aparelho eletrônico, de repente se deparou com aquilo. O que ele poderia fazer para ele ir se aprimorando? O jovem também, a gente sabe que a profissão aí, youtuber, daqui a pouco isso evolui um pouco mais, que eu não consigo nem imaginar como que isso pode evoluir, mas pode evoluir. E como é que a pessoa pode se preparar para não ficar alheia aí de pessoas e acabar perdendo a sua posição ou para uma máquina ou para alguém que acabou de nascer e que já está mexendo num tablet, num novo equipamento? Que orientação e dica você dá? Ótimo. Eu acho que a melhor orientação de todas é busque ajuda. Todos nós precisamos de alguém, né, em algum momento. E para a evolução, nós não conseguimos sozinhos. Precisamos de ajuda. Que ajuda? Poxa, às vezes o sobrinho sabe mexer, às vezes o professor que você conhece pode te ajudar, ou mesmo um curso, por exemplo, de informática, não é? Que a gente também tem na internet, gratuito às vezes, né? Então, busque a ajuda de um curso, de um conteúdo mais formal, de pessoas que conhecem, e se a necessidade for muito, muito profunda, busque um profissional para ajudar, como um coach ou consultor de carreira. Muito bom. Muito bom, é isso aí. Ou seja, procure o Eduardo Siqueira. Exatamente. Para finalizar, eu queria falar de uma situação real que acontece hoje em dia, evolução do mercado de trabalho, a tecnologia, informatização, digitalização, tudo mais, acaba deixando algumas pessoas para trás. Parece até, de uma maneira que a gente possa dizer, é estranho falar isso, mas é a realidade de muitas pessoas. Olha, em casa você vai fazer um trabalho, o trabalho está no e-mail, e tem gente que não tem computador. Tem jovens hoje que estão numa situação financeira difícil, não tem computador. Olha, você abre no seu celular, como o Henrique falou, o QR Code, eu não tenho essa tecnologia no meu celular. Meu celular é uma tecnologia um pouco mais antiga, ou nem tenho celular. Para esses jovens que não têm condições financeiras de conseguir acompanhar essa evolução, qual que é a melhor dica para essas pessoas? Pergunta difícil. Uma dica boa puxando aquele tema da autorresponsabilização, não é? Toda montanha, ela começa a ser escalada com pequenos passos. E você vê que ninguém escala a montanha correndo. Então a gente tem que começar com o que a gente tem. Às vezes um livro de um amigo, um livro doado, um curso gratuito, ainda que seja presencial, lá no CIEE, que é uma instituição que é voltada para esse público. E quando a gente começa assim,
parece que as coisas começam a cooperar a favor, né? Você vai dando abertura às oportunidades chegarem até você. De repente aí você arranja um emprego, com o conhecimento que você adquiriu, aquele pequeno estudo, isso te dá recursos para comprar um computador usado. Ou de repente, se você precisa do computador para agora, de repente tem aquele amigo, aquele conhecido, ou no bairro alguém tem uma lan house, né? Que às vezes, hoje não é tão popular quanto antigamente, né? Mas a lan house pode ajudar com isso. Puxa, eu tenho um emprego, mas não tenho como comprar o computador. Algumas horinhas de lan house, por exemplo. Poxa, se todo dia à noite você pegar 2 horas de lan house, quanto que isso te custa no final do mês? Se você fizer um plano com uma lan house, de olha, eu quero vir aqui toda noite para estudar. Vocês vão estar abertos? Quanto que vocês vão me cobrar para isso? E aí, de novo, a autorresponsabilização de você ir atrás disso, negociar, de repente, um preço com a lan house, por exemplo, ir buscar o material impresso, às vezes gratuito, ou quem tem um computador que possa fazer o download, imprimir para você estudar. Sempre o ponto do buscar ajuda e de se autorresponsabilizar. É isso aí, muito bem. O negócio é não ficar encostado ou se acomodar por essa situação que é difícil, mas tudo tem solução. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos para mais dicas, conselhos e tudo mais. Perfeito, gente. Meu principal forma de contato é o WhatsApp. É muito fácil. Bom, o meu número de telefone é 011 98440 7860 e também, para quem preferir, o e-mail eduardo@siqueirafilho.com. Muito bem, mais uma vez obrigado pela participação. Carol, valeu. Eu que agradeço. Valeu aí a participação também, que continue também evoluindo aí no jornalismo. Compra um celular da hora e vai dando informação para todo mundo aí. A Carol que também trabalha aí como estagiária, né? Sou estagiária. Estagiária aqui no nosso Show da Fé, ajuda aí também, contribui bastante e assim Deus vai abençoando. Galera, o negócio é o seguinte, o importante é você ter a certeza que aonde for, Deus vai te ajudar. Nós que somos cristãos, nós que temos a palavra de Deus no coração, nós temos a certeza, como Ele mesmo disse, as coisas vão cooperando. Nosso Deus vai permitindo que as coisas vão dando certo para você e Deus mesmo vai abrindo portas, caminhos, quebrando obstáculos e fazendo de você um grande vencedor. Beleza? Nós vamos para um rápido intervalo. Deixa o controle do teu ladinho, não mexa nele. A gente vai, mas a gente volta já.